O primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país, em 1822. Essa fase se estendeu até 1831, quando Dom Pedro I confrontou o trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. O primeiro reinado foi resultado direto do processo de independência do Brasil, que teve como ponto de partida a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a partir de 1808. A partir disso, aconteceram diversas transformações no Brasil, como a cidade do Rio de Janeiro que cresceu e se desenvolveu, os portos foram abertos e o comércio prosperou. Dessa forma, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do Reino de Portugal. Os ânimos do Brasil estavam relativamente sob controle até 1820, quando surgiu a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Essa revolução foi realizada pela burguesia portuguesa, que demandava o retorno do rei português para Lisboa e a revogação das medidas que haviam sido implantadas no Brasil. A Revolução Liberal do Porto foi muito mal recebida pelas elites econômicas do Brasil, que encararam essa revolta como uma tentativa de recolonizar o país. Assim, surgiu um movimento pela independência do Brasil, o qual considerou Pedro, filho de Dom João VI, como a pessoa ideal para liderar esse processo. Após ser pressionado pelas cortes portuguesas a retornar a Portugal, Pedro percebeu que a única decisão a ser tomada era declarar a independência do Brasil. Então, em 7 de setembro de 1822, aconteceu o Grito do Ipiranga, por meio do qual o regente declarou a independência do Brasil. Pedro foi, então, coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Diferente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi calma. Houve províncias que permaneceram leais aos portugueses. Por isso, foi necessário travar a guerra a fim de garantir a unidade territorial do país. Um nome de destaque nessa luta contra os portugueses e seus aliados no Brasil foi o Lord Cochrane, comandante contratado por Dom Pedro I. Entre as regiões que se manifestaram contra a independência, podemos citar as províncias do Pará, Maranhão, Bahia e Cisplatina. Em meados de 1823, os conflitos contra a independência do país estavam sob controle e os apoiadores de Portugal já estavam derrotados. Quando o Brasil declarou a sua independência, seus realizadores optaram por decretar a monarquia como forma de governo do país. Era um caso único na América do Sul, já que as antigas colônias espanholas, nessa parte do continente, tinham tornado-se repúblicas. Na América Latina, além do Brasil, só o México transformou-se durante um curto período de tempo em uma monarquia. Após a declaração da independência, o Brasil tinha desafios imediatos a serem superados. Primeiro, era necessário cessar a guerra travada contra as províncias rebeldes. Depois, era fundamental garantir o reconhecimento internacional e, por fim, era importante elaborar uma constituição para estruturar o país. A princípio, as nações vizinhas resultaram em reconhecer a independência do Brasil pelo fato de o país ter se tornado uma monarquia. Grande parte do reconhecimento da nossa independência ocorreu em virtude das ações da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os ingleses foram responsáveis por mediar as negociações entre o Brasil e Portugal. O reconhecimento da independência do Brasil pelos portugueses só ocorreu em 1825, mediante o pagamento de indenizações e o compromisso firmado pelo Brasil de não incentivar a independência das colônias portuguesas na África. Constituição de 1824. O governo nessa época era uma monarquia unitária e hereditária. Existiam 4 poderes: o legislativo, o executivo e o acima dos demais poderes era o moderador, exercido pelo imperador.
A Constituição Brasileira de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. A religião do Estado era o catolicismo apostólico romano. Como terminou o primeiro reinado? O primeiro reinado foi o período da história do Brasil, iniciado a partir da independência do país em 1822. Essa fase estendeu-se até 1831, quando o primeiro reinado passou por uma crise econômica, com queda na exportação de açúcar, algodão e tabaco, levando então ao fim do primeiro reinado, quando o imperador Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor de seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Fases do Segundo Reinado. O Segundo Reinado estendeu-se de 1840 até 1889 e pode ser organizado nas seguintes fases. Consolidação, de 1840 até 1850. Nesse período, Dom Pedro II estava consolidando-se no poder e conciliando as disputas entre os grupos políticos no Brasil. Auge, de 1850 até 1870. Nesse período, Dom Pedro II estava consolidando no poder como uma figura amplamente respeitada e as disputas políticas estavam sob controle. Declínio, de 1870 até 1889. Nesse período, iniciou-se a partir da Guerra do Paraguai, na qual a figura de Dom Pedro II perdeu parte de seu prestígio, e movimentos de contestação da monarquia surgiram no Brasil. No século XIX, observamos um período de notável estabilidade política arquitetado durante o governo de Dom Pedro II. Mediante o conflito de interesses consolidado pela diferença política entre liberais e conservadores, Dom Pedro II tomou as rédeas do governo, reafirmando a centralização do poder político imperial. Dessa forma, os direitos atribuídos pelo poder moderado foram usados em larga medida pelo rei. Qualquer sinal de desacordo e conflito entre os poderes legislativo e executivo era um motivo para que a Câmara fosse dividida e novas eleições fossem convocadas. Além disso, o oferecimento de cargo público a representantes dos legislativos fazia da Câmara um redutor de políticos fiéis ao interesse do imperador. Essas estratégias de equilíbrio entre os conservadores e os liberais acabaram no momento em que algumas transformações se iniciaram na segunda metade do século XIX. Política do Segundo Reinado. O Segundo Reinado é um momento em que o Brasil se consolida com a nação. O regime político do país era a monarquia parlamentarista, onde o imperador escolhia o presidente do conselho, através de uma lista com 3 nomes. Durante o período regencial, o Brasil viveu uma série de guerras civis. Com isso, o Partido Liberal propôs a antecipação da maioridade do trono Dom Pedro. Parte dos políticos entendiam que a falta de um governo central era um período para a unidade do país. A política do Segundo Reinado é marcada pela presença de 2 partidos políticos. O Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como os Josias, e o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como os Sarcarema. O Rigo, ambos os partidos defendiam as ideias da elite, como a manutenção da escravidão. Somente se diferenciavam em relação ao poder central, com os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. Por causa da abdicação do seu pai, Dom Pedro II, sentiu-se a necessidade de mudar a forma de governo. Por isso, em 1847, implanta o parlamentarismo no Brasil. Aqui o sistema funcionava um pouco diferente daquele praticado na Inglaterra. Ali, o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. Já no Brasil, o presidente do conselho era escolhido pelo imperador, a partir de uma lista de 3 nomes. Esse sistema foi conhecido como parlamentarismo às avessas. O imperador também tinha um poder moderador, mas este foi usado poucas vezes pelo soberano. A economia do Segundo Reinado foi baseada na produção cafeeira,
que auxiliou ainda a modernização de parte do Brasil. O Brasil, nas primeiras décadas de sua independência, sofreu uma grande crise econômica, que foi resultado da decadência da mineração e da produção de açúcar. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular que contou com a adição de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcada pelas existências dos escravos. O Brasil, foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A abolição do trabalho escravo foi o resultado final de um processo longo, lento e difícil, de muitas lutas. O fim do uso da mão de obra escrava em nosso país não foi o resultado do humanismo ou da benevolência da família real brasileira, conforme muitos acreditavam, mas aconteceu porque um grande número de pessoas de nossa sociedade mobilizou-se para forçar o império a pôr fim ao trabalho escravo. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu por meio da resistência realizada pelos próprios escravos ao longo do século XIX, a adição de parte da nossa sociedade à causa por meio de associações abolicionistas, mobilização política dos defensores do abolicionismo. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870. Ocorreu na América do Sul no dia 27 de dezembro de 1864 até o dia 8 de abril de 1870. O dia 15 de novembro é uma data histórica para o povo brasileiro. Em 1889, no Rio de Janeiro, até então capital do país, Marechal Deodoro da Fonseca liderou uma ofensiva que derrubou a monarquia na época, sob o comando do imperador Dom Pedro II. Na mesma noite, o Marechal assinou um manifesto que deu início à República Federativa e Presidencialista no Brasil.